Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário. Professor Eduardo Tanaka, vamos falar da aposentadoria e pensão excepcional ao anistiado político. Tá? Parte 1, nós vamos ter 3 partes aí para falar dessa aposentadoria e pensão, que é uma lei maior, tá? Bom, não sei se você conhece esta pessoa aqui, vou até mostrar aqui na tela, né? Esta pessoa, provavelmente, quase certeza que você conhece, é o famoso Caetano Veloso. Sou fã desse cara aqui. Caetano Veloso é um cara 10. Bom, nosso cantor, nosso compositor. E não sei se você sabe, na época da ditadura militar, ele foi perseguido, né? Prenderam, entraram na casa dele, prenderam o Caetano Veloso, colocaram numa solitária e exportaram ele, mandaram ele para o exterior, para o exílio, né? Não só ele, né? Chico Buarque, Gilberto Gil, né? Pessoas que pensavam diferente da ditadura militar, né? Na época da ditadura militar, anos de chumbo, né? Temos até aquela música famosa, eternizada por Elis Regina, do João Bosco, que é Aldir Blanc, né? O Bêbado Equilibrista, não sei se você conhece, né? Que fala, né, de pessoas que foram expulsas do Brasil praticamente, né? Tem a parte da letra que fala que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, choram a nossa pátria mãe gentil, mais ou menos assim, né? Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, né? Não foi fácil não. A ditadura foram anos realmente, anos de chumbo, né? Anos em que se cometeram atrocidades. Você estava andando na rua ali, de repente você era preso, não sabia qual o motivo, né? Jogado numa solitária, torturado e às vezes morto até. Eu tenho amigos que foram perseguidos pela ditadura. Eu lembro quando eu era pequenininho na época da ditadura, né? Mas eu tenho amigos aí que bem maiores que eu, né? Com mais idade, mais maduros que eu, né? Pelo menos 15 anos mais velho que eu, que realmente tiveram que fugir, tiveram que sumir, né? Se esconder, né? Por conta de pensar diferente do regime daquela época da ditadura. Bom, mas o que acontecia? Então essas pessoas, assim como Caetano Veloso, as pessoas que, entre aspas, cometeram crimes contra a pátria, né? Crimes políticos, por pensar diferente, por escrever um texto contra o governo que lá estava, né? O que aconteceu? Eles eram criminosos, né? Foram perseguidos, muitos deles perderam emprego, às vezes a pessoa tinha até um emprego público ali, era servidor público, tinha um cargo, ele perdia aquele cargo ali, era demitido. E aí, quando acabou, né, quando acabou a ditadura, não, na época da transição, da reabertura para a democracia, foi feita uma lei de anistia. O que é anistia? Anistia vem da palavra amnistia, de amnésia, sabe amnésia? Vamos esquecer todos esses crimes políticos, então estão todos perdoados. Anistia, então, é um perdão, né? Os crimes políticos estão perdoados, né? Tanto quem praticou o crime político, como também até os próprios militares que torturavam, né? As pessoas que torturavam, agiam torturando na época da ditadura militar também. Todos esses crimes aí, entre aspas, políticos, foram perdoados. Se bem que, do meu ponto de vista, tortura não é um crime político, né? Cá entre nós. Mas vamos lá. E aí, essas pessoas que foram perdoadas, né, são anistiadas, né? São anistiados políticos. E foi criada essa aposentadoria e pensão excepcional ao anistiado político. Essas pessoas que sofreram perseguição e que hoje são anistiados políticos, foram perdoados, tá? Só um detalhe que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Eu coloquei como exemplo o Caetano Veloso como um anistiado político, mas eu estava verificando ali no Google, né? E através do site do Estado, do Jornal Estado de São Paulo, nem Caetano, nem Gilberto Gil, que eu citei, nem Chico Buarque, eles não recebem essa pensão. Eles não solicitaram essa pensão de anistiado político
pelo que eu vi ali no site do estado lá de São Paulo, tá bom? Beleza, só para deixar claro, senão vão falar, o cara é rico e está recebendo essa pensão aí. Não, nesse caso, eles não receberam, inclusive até disse que circulou uma fake news dizendo que a pessoa recebia e papapá. Não, nesse caso não, né? Mas mesmo se recebesse, é mais que o direito dele, né? De repente podia receber também sem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos falar então desse anistiado político, né? O que ele tem direito, o que ele pode receber. Então imagina você aí, né, na época da ditadura foi perseguido, né, e foi anistiado, ou alguém da sua família. Então, como que acontece isso? Então está lá, artigo 1º, regime do anistiado político compreende os seguintes direitos. Então, quais são os direitos? Declaração da condição de anistiado político. Então, ele está perdoado. Uma pessoa que cometeu, entre aspas, um crime político, né, que na época era considerado crime político e hoje está perdoado. Então, ele tem uma declaração que está perdoado. E ele tem direito a quê? Uma reparação econômica, né? De caráter o quê? Indenizatório. Por quê? O cara sofreu perseguição, muitas vezes foi preso, ficou com medo, teve que se esconder, teve que fugir. Então tem lá a sua reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única ou em prestação mensal. Ou seja, a pessoa escolhe. Você quer uma indenização única? Está aqui o dinheiro todo aqui, não se fala mais nisso. Está aqui sua indenização. Ou você quer um valor que você vai recebendo mês a mês ali. Então tem essas duas modalidades, nós vamos falar dessas duas modalidades para vocês, tá? Permanente e continuada, no caso da mensal, né? Prestação única é única, né? A pessoa recebe o dinheiro e acabou. Prestação mensal, ela é permanente e continuada, asseguradas a readmissão e a promoção na inatividade nas condições estabelecidas no caput aqui do parágrafo 1º e 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Então, porque muita gente perdeu o emprego, perdeu o cargo público, imagina, é um sacrifício para a pessoa conseguir um cargo público e de repente perde porque ela pensa diferentemente lá do governo que ali estava, né? Então, quando ela perde esse cargo público, ela tem direito, né, como anistiado, à readmissão daquele cargo público, certo? Muito bem. E mesmo tem direito ao quê? Imagina aquele cargo, ele dava uma promoção, sei lá, de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, ele tem direito também à promoção na inatividade. Que mais? Contagem para todos os efeitos de tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, está afastado, não está trabalhando, em virtude da punição ou de fundada ameaça de punição por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de contagem de tempo de previdência, né? Contagem de tempo previdenciário. Então, imagina, tem um amigo meu, ele morava, né, lá em Recife, um amigo Lupércio, morava em Recife, e ele conta eu falo o nome dele porque ele conta isso para todo mundo, né? E ele era estudante na época, e ele era perseguido, o nome dele constou ali como um dos criminosos políticos ali, né? Ele era perseguido, teve que fugir para o Rio de Janeiro, fugir para algum lugar ali do Rio de Janeiro, né? Teve que sair do Recife e se esconder em algum lugar no Brasil ali, né? Acho que ele foi para o Rio de Janeiro, se não me engano, né? Então, esse tempo que ele ficou escondido, ficou lá com medo, ficou escondido, né? Imagina que ele é estudante e estava trabalhando, imagina que ele trabalhava de office boy, tá? Estou dando um exemplo, não é o caso aí, mas imagina que ele é estudante e trabalhava ali de office boy, certo? E ele teve que ficar escondido durante, sei lá, 4, 5 anos. Então, esse tempo que ele ficou escondido, que ele teve que fugir da ditadura, né, é contado como tempo de contribuição, né, sem qualquer exigência de ter que contribuir, porque estava lá, não podia trabalhar, mas por essa lei, aquele tempo conta como tempo de contribuição previdenciária para ele, tá bom? Beleza. Que mais? 4. Conclusão de curso, né? Imagina, no caso do Caetano, não só do Caetano, muitas pessoas
elas foram expulsas do Brasil, alguns tiveram que morar na Europa. Eu sei que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, ele morou na Argentina, até foi expulso também. Várias pessoas, né, foram para países vizinhos ou países na Europa. Inclusive Caetano Veloso compôs aquela música London, London, uma música lindíssima. Se você puder, coloca aí depois para assistir no Spotify ou no YouTube, London, London, de Caetano Veloso, quando ele estava lá morando em Londres. Enfim, imagina que essa pessoa está morando lá no exílio e ela conclui um curso, né? Se ela está terminando o ensino médio, e ela termina o ensino médio lá no exterior, certo? Esse diploma no ensino médio, às vezes, de repente, não é reconhecido aqui no Brasil, tá? Vamos supor, né, que esse diploma no ensino médio desse país, de repente, não é reconhecido no Brasil. Mas, neste caso de anistiado político, tem que ser reconhecido. Tá? A legislação, essa legislação aqui, ela reconhece. Então, está lá. O mesmo, quando a pessoa estava lá fora, ela volta, ela tem direito a uma vaga na instituição pública de ensino ali, tá bom? Né? Mas isso aconteceu há muito tempo atrás, não sei qual a aplicação desse inciso, mas está lá um inciso que pode cair na sua prova. Então, a conclusão do curso em escola pública ou na falta, com prioridade para bolsa de estudo, a partir do ano letivo interrompido, a pessoa teve que parar de estudar, né? Para o punido na condição de estudante em escola pública, o registro do respectivo diploma para os que concluíram o curso em instituições de ensino no exterior, que é o caso que eu falei do exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio internacional. Tá? E 5, então, esse 4, para que a pessoa não tenha prejuízo na sua educação, né, no seu processo educacional. 5, reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, né? Então, aquele pessoal que era servidor público ou empregado público, trabalhava lá no Banco do Brasil, por exemplo, que foi punido naquela época, ó, está fora, está demitido porque você pensa diferente, né? O que acontece? Ele é reintegrado, ele volta para os quadros funcionais, né? Reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores por decisão de greve, serviço público em atividades essenciais de interesse de segurança nacional por motivo político. Imagina que ele fez greve, né? Greve e foi mandado embora, esse empregado público foi mandado embora, porque fez greve. Nesse caso, ele vai ser reintegrado, tá bom? Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processo administrativo instalados com base na legislação de exceção. Legislação de exceção é aquela legislação da ditadura, né? Um exemplo mais claro é o Ato Institucional 5, AI-5. Sem direito ao contraditório e à própria defesa e impedidos de conhecer os motivos e fundamento da decisão, serão reintegrados em seus cargos. Tranquilo, né, pessoal? Então, está falando aí quem perdeu o emprego, foi demitido por conta, né, desses atos arbitrários na época da ditadura, eles são reintegrados então aos seus cargos. Bom, agora o próximo artigo 2º, ele vai trazer uma lista grande do que seriam esses anistiados políticos, tá? Aqui, ó, são declarados anistiados políticos aquele que no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 88, o que aconteceu dia 5 de outubro de 88, pessoal? Foi promulgada a nossa Constituição, né? Por motivação exclusivamente política foram. Então, ele dá um rol do que é declarado, do que é considerado anistiado político. Ó, pessoal, para o concurso do INSS, eu acho pouco provável que caia esse rol aqui. O concurso do INSS quer saber sobre os benefícios que a pessoa tem a receber, tem um mensal, ou tem indenização, que a pessoa recebe uma parcela única, blá. Eu acho pouco provável que ela pergunte essa parte conceitual do que é considerado anistiado político. Tá? Mas vamos fazer uma leitura breve aqui, tá? Se você quiser estudar com profundidade aí, com calma, fique à vontade. Eu particularmente acho pouco provável, lógico, eu não adivinho o que vai cair na sua prova,
tá? Mas eu procuro apontar quais são os pontos principais ali em que você deve estudar. Esse ponto aqui, né, a gente vai fazer só apenas uma leitura dirigida, tá bom? Vamos lá então. Então, o que eles consideram a honestidade política? Aqueles que foram atingidos por atos institucionais ou complementares ou de exceção na plena abrangência do termo, né, atingido por aqueles atos institucionais AI-5, por normas, por regras, né, arbitrárias. 2. Punidos com transferência para a localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudança de local de residência, né? Então a pessoa, ela morava, por exemplo, em São Paulo, e aí como punição, que isso é um desvio, né? Um desvio isso aí, não pode ser feito isso. Nós vimos isso em direito administrativo. Como punição, eles transferiram a pessoa de São Paulo, sei lá, para o interior do Amazonas. Não que o interior do Amazonas não seja um bom lugar, mas um lugar que ele queria obrigado a mudar de residência, mudar, né, a sua vida, implica em família e tudo mais, né? Então, isso aí também é considerado honestidade político. Punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho inerentes às suas carreiras administrativas, compelido ao afastamento da atividade profissional remunerada para acompanhar o cônjuge, compelido, obrigado a fazer esse afastamento, né? Impedido de exercer a vida civil, atividade profissional específica em decorrência das portarias tais e tais, não vou ler essas portarias, punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento de atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, né, como no caso do ex-presidente Lula, né, representante sindical. 7, ele era representante sindical, né, tu não sabe disso, né? 7, punidos com fundamento em atos de exceção institucionais ou complementares ou sofrendo punição disciplinar sendo estudantes. 8, abrangido pelo decreto legislativo no tal, não tem que ficar decorando decreto, número de decreto, pelo amor de Deus, né? 9, demitidos sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto os comandos militares, no que se refere ao exposto no parágrafo 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. 10. Punido com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Poxa, sacanagem caçar a aposentadoria do servidor, né? Desligados, licenciados, expulsos de qualquer forma, compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento em legislação comum ou decorrente de expedientes oficiais sigilosos. Que mais? Punido com a transferência para a reserva remunerada, reformado. Esse reserva remunerada é o pessoal que é militar, né? Então eles estão transferidos para a reserva remunerada. Ou já na condição de inativos com perda de proventos, né? Perda de suas aposentadorias por ato de exceção institucionais complementares na plena abrangência do termo. Compelidos, obrigados a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador por força de atos institucionais. Aqui ele fala sobre esse inciso 11, né? O período do mandato efetivo gratuitamente conta-se apenas para efeito da aposentadoria no serviço público e da previdência social. Então esse tempo aqui que ele teve que exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, isso vai contar para a aposentadoria dele, obviamente. Que mais? Punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos poderes legislativo e executivo, em todos os níveis de governo, né? A pessoa era deputado estadual, por exemplo, ele foi punido com a cassação dos mandatos, né? Na condição de servidor público civil ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista, ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais em decorrência de decisão de trabalhadores. Que mais? Sendo servidor público, punidos com a demissão, afastamento, que não requereram retorno à reversão à atividade no prazo que transcorreu esse prazo aqui, ou tivesse o pedido indeferido arquivado e não conhecido, tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público dos poderes judiciário, legislativo e executivo em todos os níveis, tendo sido válido o concurso. Então a pessoa prestou concurso, foi aprovada, mas por pensar diferente ali, né, do regime da época, ele foi impedido de tomar posse. Sacanagem, né, pessoal?
Parágrafo segundo, fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. Então, né, os seus sucessores, eles podem solicitar ali, né, essa pensão aí, né, do anistiado político. Beleza. E aí, nós vimos então esse artigo 2º que eu falei para vocês, que eu particularmente acho que eles não vão ficar pedindo conceito do que seria o anistiado político, mas vamos conseguir seguir aqui a nossa aula. Artigo 3º. A reparação econômica de que trata o inciso 2º do artigo 1º, né, nas condições estabelecidas no caput do artigo, correrá contra o Tesouro Nacional. Está falando de onde vem o dinheiro. Dinheiro vem do Tesouro Nacional, né? Dinheiro federal. Parágrafo 1º. A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Ou seja, é o que eu falei há 5 minutos atrás. Ou a pessoa escolhe receber uma indenização em prestação única, está aqui sua indenização, está aqui o seu bolão, seu dinheirão aqui, ou ela escolhe receber em parcelas mensais, permanente e continuada, todos os meses de sua vida. Tem essas duas modalidades. De repente a pessoa ela prefere receber toda a bolada para aplicar, sei lá, para fazer alguma coisa que ela precisa para a vida, beleza, ela pode pegar a prestação única. Ou se ela prefere, não, quero isso aqui seja com uma aposentadoria, receber mensalmente também é possível. Tá? Mas não acumula. Ou um ou outra, tem que escolher, certo? Bom, artigo 2º. A reparação econômica nas condições estabelecidas no caput aqui do artigo 8º será concedida mediante a portaria do Ministro do Estado da Justiça após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o artigo 12 dessa lei. Então tem todo um caminho a percorrer. Primeiro, a Comissão de Anistia tem que emitir um parecer favorável, e aí portaria do Ministro do Estado da Justiça que vai fazer essa, né, que vai conceder, né, a reparação econômica, que pode ser em prestação única ou pode ser mensal, mas não pode acumular as duas ao mesmo tempo. Artigo 4º. Artigo 4º, então, ele vai falar do quê? Dessa prestação única. Então a pessoa, eu quero prestação única, não quero receber mensalmente, estou precisando pagar um monte de dívidas e tudo mais, eu quero prestação única. Não sei se eu vou estar vivo até o mês que vem, então eu prefiro pegar aqui essa bolada aqui agora, já, para aproveitar, quero fazer as coisas que eu tenho vontade. Beleza. Então tá lá, prestação única, reparação econômica, prestação única consistirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição. Então, se ele ficou punido durante 3 anos, 3 vezes 30, 90 salários mínimos, certo? E será devido aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral. De repente, ele não consegue comprovar vínculo com o trabalho que ele tinha, né? Então, ele pode vir a receber esse valor, essa bolada aí, né, de 30 salários mínimos. Não é tanto bolado também, tanto que eles sofreram, né, mas é só o jeito de falar, né? A gente sabe que não foi fácil essa época aí para as pessoas, só sentindo na pele mesmo, né, para saber como que foi essa época, né? Bom, mas tá aqui, né? Para o concurso tá aqui, artigo 4º, prestação única, 30 salários mínimos. Isso aqui é importante saber. Isso aqui é importante saber, valores, né? Como que é, por ano em punição, certo? Beleza. Para o cálculo do pagamento mencionado no caput desse artigo, considera-se como um ano o período inferior a 12 meses. Então, se a pessoa, mesmo período inferior a 12 meses, aquilo é considerado um ano, tá bom? Em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$100 mil. Então, isso aqui é o teto, R$100 mil. Beleza? Então, vimos aqui a prestação única. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperte o sininho. A prestação mensal a gente vai ver na próxima aula. Então já assiste essa aula na sequência. Assiste essa e já assiste a próxima aí, né, as duas próximas que falam sobre o anistiado político. Beleza? Não esqueça de seguir Tanaquinha aqui nas redes sociais, tá bom? E para quem quiser saber mais, para quem quiser aprofundar, não nesse caso aqui, né, mas
no Direito Previdenciário tem o nosso livro e o nosso curso com 1000 questões aí para vocês, tá bom? Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.